Cada batizado é chamado à santidade, não por mérito, mas por vontade livre de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos do 9 ao 17. Festa de São Matias Apóstolo. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta quinta-feira pascal, nós celebramos São Matias Apóstolo, aquele apóstolo cujo nome é frequentemente esquecido, cuja história parece marginal, mas cuja escolha nos revela uma verdade profunda sobre o chamado divino. Nós somos sempre um outro, uma peça viva do corpo de Cristo. Escutamos hoje Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 15, falando particularmente: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e que produzais frutos e o vosso fruto permaneça. A estrutura da frase é radical: não fostes vós. Veja, coloca a ênfase na impossibilidade da iniciativa humana. A escolha vem de fora. É aquele que está fora que escolhe aquele que está dentro. E não é escolha casual ou momentânea, é constituição eterna. Jesus diz: eu estabeleci, como quem coloca uma pedra no fundamento. Meus irmãos e minhas irmãs, o vazio deixado pela trágica morte de Judas Iscariotes é preenchido por Matias antes de Pentecostes. É ocasião para a igreja contemplar, como por uma fresta, a imensidão e fidelidade do amor do Senhor. A escolha não foi casual nem espontânea. Havia critério. Aquele que estivera com o Senhor desde seu batismo até a sua ascensão, desde o começo, desde a origem. E aqui nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos de 21 e 22, o texto nos diz: é necessário, pois, que entre os homens que conviveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando pelo batismo de João, até o dia em que foi arrebatado de entre nós, um destes se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Observe a precisão: conviveram conosco. Literalmente nós poderíamos dizer: vieram junto, compartilharam a mesma vida, o mesmo pão, as mesmas noites. Não era conhecimento teórico, era presença, aquela comunhão radical que transforma o discípulo e, portanto, testemunha da ressurreição, não simplesmente aquele que revela um evento, mas aquele que carrega em si a marca viva daquele que ressuscitou. A tradição hebraica compreendia profundamente este conceito através da noção de emissário, aquele enviado em lugar de outro que carrega a autoridade do que o envia. Mas ainda, o livro de Deuteronômio, nós encontramos no capítulo 7, versículo 6, o Senhor vosso Deus vos escolheu para serdes povo de sua propriedade, mais do que todos os povos sobre a face da terra. A palavra hebraica bahar, escolher, não é ato passivo, é estabelecer uma aliança, é dizer: vós sois meus. Mas há algo que parece estranho aos nossos olhos. Então lançaram sortes sobre eles e caiu a sorte sobre Matias. E foi eleito para ser apóstolo com os 11. A palavra grega kleros é traduzida como sorte, mas também herança, porção. Não é acaso. Eu diria, é um mistério. Meus irmãos e minhas irmãs, o modo com que a preferência recaiu sobre Matias pode nos parecer bastante extravagante. Todavia, esse tirar sortes torna-se luz com que relemos os modos e os tempos em que também nós nos encontramos envolvidos na vida e na missão da igreja. Frequentemente, talvez a maioria das vezes, o desígnio de Deus se compõe por trás do véu,
arbitrário, às vezes absurdo e indecifrável da realidade cotidiana. Nenhum de nós escolheu o dia de nosso nascimento, nossos pais, nossos dons, nossos sofrimentos e, contudo, em cada um destes dados, em cada uma dessas sortes, o Senhor está tecendo um desenho que só será completamente visível no final dos tempos. A tradição patrística, particularmente Santo Agostinho, ele enfatizava que toda eleição divina é graça e mistério insondável. O magistério da Santa Igreja, através do Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, reafirma que cada batizado é chamado à santidade não por mérito, mas por vontade livre de Deus. E observe, Jesus diz nos versículos 14 e 15 aqui do Evangelho, desse capítulo 15 de São João: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamei de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, o fiz conhecer a vós. A transformação é radical, de escravos para amigos. A amizade não é relação de poder, é reciprocidade. Veja, o amigo conhece os segredos, a intimidade do coração. E Jesus diz: tudo quanto ouvi do meu Pai, fiz conhecer a vós. Isso significa que Matias, assim como cada um de nós, não é instrumento cego. Ele é convidado para dentro, para aquela intimidade radical onde o Pai compartilha seus pensamentos com o Filho e o Filho os comunica aos seus amigos. O apóstolo não obedece mecanicamente. Ele compreende aquela inteligência que vem da comunhão viva. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quando nos perguntamos: é realmente isso que desejo ser, um outro pedaço de humanidade associado ao corpo de Cristo? Eu aceito ser escolhido, aceito ser amado, aceito ser enviado para dar fruto? Aceito que o meu fruto, aquilo que eu produzo, permaneça, não se desvaneça, mas seja sempre para outras vidas? Meus irmãos e minhas irmãs, São Matias respondeu sim. Ele não perguntou por que foi escolhido no lugar de outro. Não questionou o método das sortes. Aceitou ser integrado. Preencheu o que havia ficado vazio com a traição de Judas. E a tradição nos conta que evangelizou, sofreu, morreu como mártir. Seu fruto permanece. E aqui reside o mistério que a liturgia de hoje nos convida a contemplar. Não há discípulo menor ou maior aos olhos de Deus. Matias é tão apóstolo quanto Pedro, tão testemunha quanto João. A sorte que caiu sobre seu nome não foi acaso, foi mistério de eleição. Mistério de eleição, aquele mesmo mistério que envolve cada um de nós, que torna possível sermos amigos de Deus, aquele que nos capacita para gerar fruto que permanece eternamente. Quando nós deixamos de pensar apenas na forma, naquilo que parece arbitrário ou incompreensível em nossas vidas e descobrimos até que ponto o Senhor nos quer bem e nos envolve em sua própria vida, então nós podemos dizer com verdade: sim, desejo ser um outro Cristo, outra peça viva do corpo ressuscitado. Uma santa e abençoada quinta-feira de Páscoa para você e sua família, que pela intercessão de São Matias, o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.